Bom dia, Rio de Janeiro. A terça-feira começa em clima de guerra no Complexo de Israel. Tiroteio entre policiais da Polícia Civil e traficantes provoca o fechamento de várias vias. Você não tem noção o que o SBT Rio vai mostrar hoje pra vocês. Avenida Brasil fechada. Avenida Brasil, linha vermelha. Objetivo da operação, prender mais de 40 criminosos. Tiro para todos os lados. Você tá vendo kit rajada contra as principais vias da cidade. A falta de paz do trabalhador. Geral, do alto da Zona Norte, das duas principais vias que ligam o subúrbio ao centro da cidade. Não tinha paz, não tinha sol e a chapa continua quente. Nossa! Você está vendo as imagens exclusivas que a gente vai ter durante todo esse dia. Jackson Silva tem as primeiras informações pra gente. É tiro que não acaba mais, é medo que não acaba mais. Onde você tá, Jackson Silva? Bom dia pra você. Olá, Isabelle Benito, bom dia pra você, bom dia a todos. Estamos em Paradas de Lucas, que também integra o Complexo de Israel. Pânico nas vias expressas da cidade e pânico também aqui dentro do Complexo de Israel. Quem saía para trabalhar, Isabelle, imagina o que aconteceu. Teve que deitar no chão para se proteger. Assim que a polícia entrou, os traficantes atacaram. No meio do caminho, olha só, as cápsulas espalhadas, os moradores tentando se proteger, mas infelizmente casas foram metralhadas, comércio também. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre a estratégia do Peixão para continuar dominando o território, Isabelle Benito. Meu Deus! Sem fim, sem fim, sem fim. Jackson Silva, eu gostaria que você atualizasse, pode continuar com as imagens aí. Começou a chover muito forte onde o Jackson está agora, mas ele vai falar pra gente, ele está atrás de um dos caveirões, onde nesse momento a situação é aparentemente pro Jackson tranquila, mas a imagem, Jackson, que a gente ainda vai ver durante esse programa, e você ainda viu apenas algumas, como eu vi, tá chegando agora muitas na Ilha de Adição. É impressionante a situação. Primeiro, conta pra gente, que operação é essa? Boa tarde, meu amigo. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, essa operação começou nas primeiras horas da manhã. Você tinha falado aí com relação à Cidade Alta, né? Foi o momento que os policiais entraram e foram atacados por traficantes. O César chegou a entrar, mas teve que voltar no meio do caminho, porque os traficantes atiravam a todo momento. Agora estamos aqui em Paradas de Lucas, com esse veículo blindado. Vem para mim, Pedro Mota. Esse blindado entrou aqui nessa comunidade e veja só o que aconteceu. Nas imagens de Pedro Mota, olha só, um dos tiros de fuzil chegou a atingir o blindado, mostra Pedro Mota, perfurou, tá, Isabelle? O blindado para ter dimensão dessa intensa troca de tiros. E mais à frente também atingiu aquela vidraça ali do blindado. Para ter uma ideia, tá? Para quem está assistindo agora o SBT Rio, momentos de terror. Para quem estava fora, passava pelas vias expressas, mas aqui dentro também. Então vamos falar sobre dois aspectos. Primeiro, com relação ao ataque dos traficantes que atiraram contra os policiais. E depois também sobre os moradores daqui, Isabelle, que mais uma vez ficaram em meio ao tiroteio. Para quem saía para trabalhar, Isabelle, teve que deitar no chão. Casas estão metralhadas. Comércios também estão atingidos. Olha só, na imagem de Pedro Mota, algumas casas foram atingidas. E aqui desse lado vem para mim, Pedro Mota, alguns moradores protestando também, porque não tem aula na região. Isso porque, infelizmente, houve troca de tiros, tá? Agora vem para mim, Pedro Mota, 12 transformadores também foram atingidos. Esse é o reflexo dessa guerra entre traficantes e a polícia, Isabelle Benito. Complicado, o parador que é paz. Essa imagem é impressionante, ó. Vamos ouvir, deixa eu ver. Para
quem não sabe, isso é a Avenida Brasil. Essa é a chegada. Calma, isso. Atenção dos policiais. Atenção de quem já tinha informação lá. Mônica Arial, conta pra gente. A chegada foi da DRE para tentar pegar, dar desarme também. Não só o expansionismo de Álvaro Malaquias, terceiro comando puro, mas principalmente com alvos de 40 dos armeiros do poder bélico. A polícia especializada já se planejou nas principais vias, por isso a gente vê essa demanda dos policiais, porque já se sabia que, pegos de surpresa, eles atirariam como fizeram na Avenida Brasil, na Ilha Vermelha. Exatamente, eles jogam, né, aquela tática que a gente já viu aqui. Jogam em cima da via expressa exatamente para os policiais regredirem. E é muito interessante, o doutor André Neves, que é o diretor das especializadas, ele geralmente une todas as especializadas para fazer esse trabalho. Olha a imagem que impressionante. Meu Deus! Cara, olha só. Era muito policial ainda esperando e fechando via expressa. Primeira coisa, esses policiais fecham a via expressa para evitar que as pessoas sejam atingidas. Isso daqui, ó, é fechamento lá atrás de contenção diante do que poderia acontecer. Mas eu penso nas pessoas que ainda não tinham saído da favela. Olha o desespero dos moradores. E a gente sabe que o TCP é de não tráfico de drogas, mas política expansionista de dominar um grande território chamado Complexo de Israel. Jackson Silva tem mais informações desses mandados de prisão e da movimentação em vários pontos ainda do Complexo de Israel. A gente está fazendo toda a cobertura, mas existe um ponto específico da operação policial dentro do complexo. Isabela, queria só mostrar, estamos aqui bem próximo de policiais civis, mostra Pedro Mota, vários policiais estão em pontos estratégicos, tá? A nossa equipe está com segurança no local, há uma operação em vários pontos aqui de 5 comunidades que integram o complexo aqui de Israel. Agora, falando sobre essa ação, quero só mostrar o reflexo disso quando os policiais chegaram. Vem pra mim, Pedro Mota, olha só, olha essa casa, temos até uma sonora com a moradora que gritava, pedia socorro, tá? Assim que chegamos, ela falou, gente, não aguento mais essa guerra. Olha só como ficou a casa dela, totalmente metralhada. Gravamos com essa senhora falando, não aguento mais, todo dia tiroteio, eu estou com um problema psicológico, não consigo me tratar. Ela saía para trabalhar quando, infelizmente, a casa dela ficou dessa forma, conforme o Pedro Mota mostrou nesse momento. Olha só, gente, isso aqui não é filme, não, é a realidade. São moradores que vivem nessa guerra constantemente. Queremos mostrar, olha só, esse cano aqui, mostra, por gentileza, Pedro, por favor, olha só. Atingiu o cano também. A moradora saía para trabalhar quando, infelizmente, se deparou com esse confronto. Qual é o objetivo, Isabela e Benito? É prender diversos traficantes, entre eles o Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Agora, a polícia identificou 44 traficantes. Eles não tinham mandados de prisão, mas após identificar e constatar que eles faziam parte do tráfico de drogas daqui, a justiça liberou a autorização para eles serem presos. Então, hoje pela manhã, os policiais entraram à procura desses bandidos. Agora, Isabelle, lembra que falamos nas outras operações que os traficantes aqui agem como se fosse uma empresa? Cada um tem uma função. Então, um tem uma função de construir, por exemplo, seteira. Vamos mostrar agora, Pedro Mota, por gentileza, ali, ó. Repare, aqueles destroços que estão ali, tinha uma seteira ali sendo construída. Um traficante constrói seteiras aqui na região. Outros são responsáveis por atirar em helicópteros da polícia militar ou da polícia civil também. E alguns também fomentam manifestações para atrapalhar as ações policiais, Isabela e Benito. O Pedro Mota tá nessa imagem. Ô, Pedro, volta na imagem da casa da mulher. Você vê que ela tinha argamassa ainda recém-colocada de outros tiros. Essa parte branca lá na frente, ela tem cimento. Ela mal cobriu os buracos e já tem novos buracos. A casa dela é uma peneira. Ela estava saindo para trabalhar. Falando em saindo para trabalhar, olha que imagem forte essa.
Ela tinha acabado de cobrir buracos. Quando tem novos buracos na parede, ela tá com a argamassa ainda fresca, pintada, tudo isso branco, são de outros tiroteios, né, os buracos. E aí novos buracos, e pegaram hoje pela manhã recente, que a gente reconhece aqui no SBT Rio, até de forma perita, né, porque a gente aprendeu a saber quando é tiro antigo e quando é tiro novo. A mulher estava ainda fazendo o reboco dos outros tiros, e o tiro de baixo é extremamente novo. Você vê que o reboco ainda não tem nem marca de água num dia de chuva. E enquanto ela saía para trabalhar, outras pessoas também. O Dória, repórter cinematográfico, pegou uma imagem impressionante, que você vai ver agora, com exclusividade, do momento que a gente tem... Pode abrir o som, por favor. Eu sou motorista. Vai, toca. Você pega na minha cabeça, eu tava morto. Aí, motorista de ônibus baleado aqui, ó. Motorista baleado. Motorista baleado. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigado aí, valeu. Acho que é o dele. Foi baleado aqui. Foi baleado no braço, aqui, é motorista aqui, de ó. Tá ônibus. no furão aqui, eu sou motorista. Vai, toca. Eu não aguento. Você pega na minha cabeça, eu tava morto. Aí, motorista de ônibus baleado aqui, ó. Motorista baleado. Motorista baleado. Entrou no ônibus. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. O choro é do motorista. O choro é de um cara que simplesmente tem anos e anos de uma cabeça branca dirigindo ônibus pela cidade do Rio de Janeiro. A imagem exclusiva do SBT Rio é muito forte pra gente. É muito forte pra você que tá acostumado com isso, é muito forte. Acostumado com o quê, Isabelle? Acostumado com o quê? Eu não tinha visto essa imagem. A imagem do Dória, ele vai pra fazer imagem e começou a gritar por ele, por ter uma câmera, como se a gente pudesse salvar. Ele entra e vê um senhor de cabeça branca chorando. Passageiros que fizeram um torniquete e que dirigiram o ônibus, vocês perceberam? Dirigiram o ônibus, enquanto o motorista de cabeça branca chorava com medo de morrer com um tiro no braço. Param em frente ao quartel do bombeiro, o bombeiro vem correndo e pega ele no colo. Valeu, Marcelo. Ele foi atendido e está no hospital. Obrigado aí, valeu. E os passageiros agradecem. O que é isso? Qual é o respiro? Qual é o costume? Aí a marca do tiro que pega o motorista, que provavelmente na cortina em que ele olha o trânsito todos os dias. Meu Deus do céu! E os caras atiram contra as pessoas no meio das vias expressas. A professora deitada, a senhora chorando, o cara, a oração no BRT. Coloca o pessoal do BRT clamando a Jesus, gente. Pelo amor de Deus. Confie em Papai do Céu que vai dar tudo certo. Envolva no Senhor. Envolva no Senhor. Envolva no Senhor. Envolva no Senhor. Confie em Jesus Cristo que vai dar tudo certo. Ninguém vai ser alvejado em nome de Jesus. Fica tranquila. Se ficar nervoso, a pressão sobe, passa mal, não adianta nada, né? Gente, quem estiver vindo para Avenida Brasil, nem vem, ó. BRT fechado, tudo parado, o Brasil tá parado, tiroteio. Pra atirar, que quando atira é isso, ninguém vai falar disso. Ninguém vai falar que é justamente esse terror que é. O nome dele é Peixão, que Peixão? É Álvaro Malaquias, com CPF, com RG, que aparece nas imagens, ele não tá mais assim. Ele tá harmonizado, ele tá com a cara totalmente diferente e ele usa Complexo de Israel, uma estrela religiosa, e as pessoas oram caídas no chão, deitadas chorando.
E o tiro que bate aí é o tiro que vem do alto. Muito forte a imagem do motorista, Mônica Arial. É um terrorista mesmo. E duas coisas assim que, se deixar, ele vai se expandir. Daqui a pouco ninguém pode andar na rua porque tá sob o jogo dele. Se não segurar... Pra onde, cara? Até onde ele vai? A gente tem as imagens do Álvaro Malaquias e essas imagens, que é a última que a polícia tem do Vasco, mas essa é a última depois da do Vasco. Ele não está mais assim. A informação que eu tenho, essa era a última do Procurados. A próxima é uma mais nova, essa quando ele era jovem. E você vai ver quando ele ainda não tinha antes da história do Morro do Dendê. Essa é a última imagem. Completamente forte, visto sempre pela comunidade, muito com treino, sempre passando pela comunidade. Não é essa é a penúltima ainda. E a primeira registro que a polícia tem antes dessa do Vasco é ele com a Bíblia embaixo do braço. Para quem não sabe contar a história é quando acontece o golpe na Ilha do Governador, né? Aí essa primeira imagem, quando ele ainda não tinha política expansionista, quando ele começa a entender essa política expansionista criada na Ilha do Governador sem espaço para isso, ele toma Vigário e a partir daí, Parada de Lucas, é o Complexo de Israel. É isso. E a exploração desse povo que hoje a gente viu, né? Exatamente. E outra coisa, é oficial. Oficial não. Para ser bandido, você pode ser trabalhador e bandido, essa capa. E quando você tem um mandado de prisão, Isabelle, a investigação já é robusta. Pode não ter acabado a investigação, mas já tem várias provas que a pessoa... Ninguém manda prender por nada. Não gostei da cara dele, vai prender. Lógico que não. Então esse negócio, é oficial, é inocente, não. Inclusive essa capa de oficial, esses conhecimentos de oficial, fazem com que ele seja mais valioso à organização criminosa. Dentro de um contexto maior. E Jackson Silva tem as informações pra gente justamente desses alvos dessa operação de hoje. Jackson. Isabelle, lembra que eu falei mais cedo sobre uma casa que foi metralhada? Essa aqui é a parte da casa. Eu lembro que sempre faço operação aqui com a polícia, civil e militar. Isso há pouco tempo, aqui tinha uma porta de vidro. Meu Deus. Mostramos aqui o cenário e tal, isso há algum tempo, né? Agora, veja só o que o morador fez. Colocou isso aqui, fechou. Nossa. Ainda assim foi metralhada. Aí você pergunta, por que ele fechou? Porque o morador já sabe, de alguma maneira, da estratégia dos traficantes. Qual é a estratégia? Vem pra mim, Pedro Mota. Ali, depois dessa viatura, tinha uma seteira que foi destruída mais uma vez pela polícia. Já foi destruída pela polícia militar e hoje, novamente, os traficantes colocaram mais uma vez aqui para construir, botar concreto e novamente foi destruído. Então você imagina só, a moradora já sabe que tem uma seteira aqui que eles atiram contra os policiais e a casa dela é o alvo. Então ela falou, Jackson, eu não aguento mais, eu estou com problemas psicológicos, eu não consigo mais, eu não estou conseguindo sair de casa. Hoje, mais uma vez, eu ia trabalhar, mas minha casa foi metralhada. Aí você falou de exploração. Logicamente, o traficante, o Peixão, não só explora os moradores, mas também os comerciantes. Ele cobra taxas, sabe? Ele mostra, por gentileza, o comércio Pedro Mota. Está fechado, em decorrência dessa operação, algumas lojas estão fechadas, mas o traficante também cobra os comerciantes daqui. E quem não paga, acontece o quê, Isabelle? Ele expulsa da comunidade ou então ele mata, Isabelle Benito. A gente está vendo agora você próximo a muitos policiais. Realmente, quando a gente fala de mega operação, Isabelle, hoje foi assim, especializada, distrital. Eu nunca vi tanta polícia que nem a gente viu na imagem do Fabiano agora. Vou te mostrar um ponto, novamente, que você já conhece. Aproximadamente uma semana mostramos imagens exclusivas desse ponto, tá? Por isso os policiais civis estão acompanhando nossa equipe de reportagem também e homens da Core também estão aqui cercando o local para garantir a nossa segurança. Agora vem para mim, Pedro Mota. Há uma semana a Polícia Militar esteve aqui e derrubou aquela fortaleza do tráfico. Lembra disso, Isabelle Benito? Pois é. Agora, novamente, eles construíram. Lembra que eu falei com você há pouco também que os traficantes aqui, eles funcionam como empresários. Cada um tem uma função. Então aqui, o responsável por fazer
as seteiras, já construiu novamente a seteira. Essa fortaleza do tráfico fica embaixo de uma casa, Isabelle Benito. Jackson, eu achei que eu tava doida no meu rolê. Eu vi agora há pouco essa imagem. Olha só, Pedro, vai comigo, Pedro Mota. A gente mostrou com vocês, tem menos de uma semana, a dificuldade da retroescavadeira das autoridades para derrubar a parede. O Pedro mostrou a largura, o Carregosa estava aqui comigo, e a gente prestou atenção na largura, que um tiro de fuzil não ultrapassava. Olha só ali agora, as seteiras feitas com calhas, são calhas feitas, olha aqui, ó, as seteiras já colocadas, isso daqui, ó, eles já refizeram, isso daqui são marcas de tiros de hoje da operação. Você vê, para quem lembra, não tem como resgatar essa imagem? A largura é desse tamanho dessa parede, Mônica Arial. Você vê, e o Carregosa falou, isso dificilmente até fuzil nessa parede, porque eles botam chapa de aço. Aqui, ó, o tiro bateu e só rebocou. Os caras ficam lá dentro como bunker, provavelmente já estavam atirando. Mostra ela pra cima, Pedro. Lá, Calha, olha como eles fizeram a seteira aqui, ó. A seteira aqui, ó. Refizeram a seteira, tinha uma pomba, eu lembro quando estavam tirando aqui, ó, tinha desenhado uma pomba com a marca da facção, não é isso, Jackson Silva? A pomba aqui, ela ainda tá, ó. É um blindado, né? É um blindado na parede. É um bunker, Exatamente. é um bunker. Quero E ali, só mostrar... ali é uma família, ali morava uma Olha a contradição, família. Isabelle, você imagina... Olha a contradição, tá? Construir uma seteira. Você pode botar só o fuzil aqui pra gente ter a dimensão dessa calha, por gentileza? Só colocar o fuzil aqui pra gente ter a dimensão, tá? Enquanto o policial bota o fuzil pra ter a dimensão dessa calha, olha só. Aqui tem uma Bíblia no meio da seteira, tá? Uma Bíblia e ali atrás está escrito paz. Como assim paz? Numa seteira, um local preparado pra guerra, pra tirar contra os policiais. E aqui, ó, bota o fuzil por gentileza aqui, meu, pra ter uma ideia mais ou menos. Só pra ter uma ideia, Isabelle, o policial botou o fuzil, de lá de dentro os traficantes colocam o fuzil pra tirar contra os policiais. Ele colocou ao contrário, pra ter a dimensão como os bandidos fazem. Isabelle Benito. Memória de como é isso daí. Eu tenho memória, atrás tinha um banco feito de concreto, só para os caras do tráfico ficarem sentados no plantão. Tinham algumas garrafas de água. Eu não sei se o Pedro Mota... O Pedro Mota provavelmente vai botar agora a arma que ele tem, que é a câmera. Olha lá, ó. É esse daí, Pedro. Bate o branco. Eu lembro disso. Olha lá, ó. Tá fechadinho, né, Pedro? Ali atrás tem um banheiro. Exatamente onde o Pedro tá mostrando. Tem o banco. Uma porta reforçada do lado direito. Do lado direito do vídeo. Em que vocês mostraram a largura. Vocês viram a largura? O Pedro Mota conseguiu mostrar. Ali é um corredor de uma casa, de uma família, que tinham que ficar no teto em cima, onde a casa deles tem uma espessura de nada, né? De nada. Eu acho tão absurdo isso. Os caras têm, olha, eles construíram... É boa, Pedro Mota. Eles já construíram... Eles fecharam a casa da família. E não deixa eles ficarem, não. Não deixa, não. Pra ver o que acontece. Pra ver o que acontece. Acabou a família, dizimada. Acabou, tirou. Ele não tem, olha, eles bloquearam depois que a polícia semana passada. Isso daí tinha um portão semana passada. Agora eles reforçaram, o Pedro Mota mostrando ali, com chapa, com a madeira. Isso é um corredor de acesso a várias casas, que sem querer a gente mostrou e pediu até pra sair, passava gente ali. Aí, o que acontece? O Pedro mostrou a largura da porta. E o tanto que o Pedro com a imagem, o Jackson Silva mostraram que o Carregosa estava comigo, a diferença do bunker onde ficam os bandidos, a porta que o Pedro está mostrando, com a casa da família, que era uma lasquinha de parede, coitados. E ali tinha o tiroteio, os bonitos, tava tudo guardado atirando os outros. Quando tem o revide, o tiro da família, um vidrinho, uma palafita, ô Jackson Silva. Isabelle, olha só. Construir esse muro para fechar o acesso dos moradores, ou seja, o morador aqui não dá pitaco de nada, tá? Quem morava nessa casa foi expulso, a casa está vazia, ou seja, os traficantes usam a casa como ponto de observação. Para onde, Isabelle? Vem para mim, Pedro Mota, olha só, para a Avenida Brasil. Observe só, nessa mureta de proteção ali, desse viaduto, há várias marcas de tiros. De onde?
exatamente desse CT, de lá eles atiram contra os policiais e também atiram quem está passando na via expressa. Motos, carros, ônibus. Então, se vai atingir o morador ou não, tô nem aí. Eles atiram para se livrar dos policiais. E olha só, a marca de tiro que está ali prova exatamente a inconsequência desses bandidos. Isabelle Benito. Nada, eu não tinha percebido, eu não tive dimensão. Desculpa, eu não tive dimensão que era tão próximo à Avenida Brasil. Estrategicamente ali, Mônica Arial. É assim e camufladíssimo. E ótimo isso que o Jackson tá fazendo, porque o Peixão, ele tem um estilo dele dizer que ele é guerreiro de Deus, ele tem, né, todo mundo organizado, todo mundo uniformizado, e para tirar essa imagem que alguns tentam passar, né, porque qualquer pessoa bem intencionada sabe que isso é uma mentira, mostrar que os moradores são subjugados, extorquidos e vivem desse jeito. Ó, volta a imagem, a Mônica não falou sobre essa história, tá vendo o que é isso daí? Atenção, a polícia conseguiu chegar, essa é a imagem que a gente tá trazendo agora, pode soltar. Bem na hora que a Mônica fala dessa roupagem religiosa, isso era uma falsa igreja. Nesse momento você tá vendo, com o apoio dali, ó, a Polícia Civil, a CEOP, com a CEOP aí dando apoio à Polícia Civil, desmantelando por fora. Era uma igreja. A maquiagem que a Mônica Arial fala acaba de chegar às imagens. O que você tá vendo aí não tinha culto. Não tinha culto. Isso daí era uma falsa igreja que a polícia acaba de descobrir no interior do complexo de Israel, onde não tem banco, não tem altar. Era uma falsa igreja usada pelos criminosos à beira da linha férrea, ali, lembrando que existia, pode mostrar enquanto eu digo, lembrando que existia uma dificuldade há 2 anos do Álvaro Malaquias dominar o outro lado da linha férrea. O que ele fez? Ele fez uma ponte. E ele conseguiu dominar as outras comunidades. Para quê? Se o cara já tinha para explorar os serviços, Mônica Arial. Explica por que ele é expansionista. Expansionista, fora o território, ele quer pegar todas as coisas que parecem lícitas, mas que na mão deles não são. Sinal de internet, telefonia, gás. Então ele tem, fora a droga, essa parte do lucro que eles aprenderam com a milícia, né? Que talvez seja maior ainda que a droga, tráfico né? de drogas, muito maior do que o tráfico de drogas. Tudo junto. Ó as imagens chegando aí, ó, mais imagens, você tá vendo do lado direito e do lado esquerdo, onde os policiais chegaram na fortaleza do tráfico vestida de igreja. Do Complexo de Israel, são mais imagens chegando pra gente e você tá vendo onde tinha visão privilegiada das vias expressas ali. Qual avenida que é essa daí? Alguém me fala qual avenida? Olha a seteira, ó, o que o Jackson gosta. É a que vai pra Caxias, não é a Via Light não, gente. Não é outro nome. É outro nome que vai pra Caxias ali, ó, beirando a linha do trem, né? Aí, ó, várias seteiras e mais do que me dá arrepio. No meio dessas seteiras, caixas d'água que moram famílias. Que moram famílias, gente. Eu quero só agora, você vai ver, você que está acompanhando, obrigada pela audiência, desde as 11 horas da manhã, cobertura completa, imagens exclusivas. Atenção, daqui a pouco vai acontecer uma coletiva a qualquer momento, direto da cidade da polícia. Enquanto isso, você vai ter uma noção, uma dimensão. Nas primeiras horas da manhã, uma mega operação. Antes do sol nascer, tiro para todos os lados. E a reportagem completa de como foi esses primeiros momentos, Jackson Silva traz para você. Logo na entrada, os agentes foram atacados. Houve um intenso confronto. A troca de tiros aconteceu na comunidade Cidade Alta, no Complexo de Israel, zona norte do Rio. Pela manhã, os tiros ainda continuavam. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, a fachada de um imóvel foi atingida pelas balas. Era mais uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.
contra integrantes do 3º Comando Público. Por causa do fechamento da Avenida Brasil, várias viaturas e até 2 veículos blindados ficaram parados no engarrafamento e demoraram para entrar nas comunidades. Foram mais de 3 horas de intenso confronto. Aqui na comunidade de Parada de Lucas, os moradores ficaram em meio à troca de tiros. Nesta casa, dá para ter a dimensão do que aconteceu por aqui. Observe só, as paredes estão metralhadas e quem mora na residência falou sobre o momento de pânico. A gente fica sem luz, fica sem água, os esgotos tudo baleado, a luz tudo baleada. Quer o quê? Isso é vida, a gente trabalha. O principal alvo da operação era o chefe do tráfico de drogas, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Foram 7 meses de investigação até a polícia identificar 44 traficantes. Os policiais encontraram uma seteira construída por traficantes. Observe só, as madeiras já tinham sido colocadas, dentro tem concreto e os bandidos colocariam buracos para depois colocar os fuzis para atacar os policiais e os inimigos que tentassem invadir a comunidade. Esse homem foi preso durante a operação. Segundo os policiais, ele estava dentro de uma casa e faz parte do tráfico de drogas. Em outro ponto da comunidade, um outro homem foi preso. Com ele, a polícia apreendeu várias garrafas de coquetel Molotov. De acordo com os agentes, ele estava a caminho da Avenida Brasil para atear fogo em ônibus. Segundo a polícia, o grupo montou uma estrutura para fortalecer o domínio na região. Carros roubados foram recuperados. A violência mudou a rotina de milhares de pessoas e também causou problemas psicológicos. A gente não aguenta, a gente não tem mais saúde. O morador precisa de paz. Vou ver 1000 vezes e não vou conseguir respirar. Tem 1 hora que a gente está no ar e a cada momento a gente mostra uma coisa diferente. Jackson Silva, você mostrou também, acho que é tanto absurdo, e que você mostrou, a gente tem que falar aqui, foram fuzis, foram o alvo armeiros, né? Gente que comanda a guerra por algum objetivo, daqui a pouco a gente vai saber com as autoridades, não adianta a gente ficar no achismo, mas os armeiros nessa guerra não tem nada a ver em relação à polícia. Os armeiros eram alvos nessa guerra com o Comando Vermelho. E Fato. mão de obra qualificada, né? Então fazem falta. Mão de obra qualificada, como disse, que uma das prisões foi justamente essa que a Lívia Mendonça trouxe aqui pra gente, que o Fabiano também explicou, mas você traz da sua reportagem também nessa clínica geral de que faz a especializada, por meio do caminho, carros roubados, flagrantes e tudo mais, não é isso, Jackson? Isabelle, carros roubados foram recuperados. Quero só contextualizar o que aconteceu aqui também nessa rua. Observe só, as viaturas estão paradas ali, por quê? Assim que chegaram, já foram atacados, tá? Os policiais se posicionaram e olha a dimensão disso. Você imagina só, os policiais em meio ao confronto e o morador também no meio de tudo isso. Postes também foram atingidos, tá? E não parou por aí. Mostra Pedro Mota. Olha só, Isabelle, isso aqui é uma loja, tá? Onde vende doces, outros produtos, totalmente metralhado. Os buracos são de tiros de fuzil, Isabelle. Então imagina só, pela manhã, os policiais à procura dos bandidos e, mais uma vez, quem ficou no meio de tudo isso? O morador. Isabelle Benito. Morador, que a gente não para falar sobre a questão do seguinte. Um morador que, assim como eu tô aqui, como o Jackson tá aqui, a gente... Pra que você acordou hoje? Você veio pro SBT pra quê, ô Jackson Silva? Pra ganhar dinheiro, pra trabalhar, pra pagar suas contas. Sim. Não é? Eu tô aqui pra pagar as minhas contas. Todo mundo tá no seu corre. O motociclista saiu hoje pra pagar suas contas. Quem tava dentro desse ônibus aí e que tá sentado no asfalto, tava indo a caminho do trabalho numa manhã chuvosa pra pagar as contas. Pra pagar suas contas. Volta para a imagem ao vivo do Pedro Mota agora. Volta para a imagem ao vivo agora do Pedro Mota. Quem tem dono dessa coisa que pode colocar o rosto para fora ou dar bom dia para vocês, atrás dessa porta
do comércio, onde alguém tem uma mão, provavelmente é de um policial, mostrando a bala que bate no poste que caiu, era para estar ganhando dinheiro hoje. Com a birosquinha dele da favela, com o salão de beleza fazendo a unha. Tá vendo? Você tá vendo aí, ó, com a costureira que não tá trabalhando, que era atrás dessa porta que tem marca aí. Ali a doceira que tá vendendo, tá fechado. A gente tá trabalhando, mas essas pessoas, além de viver com a falta de segurança e com essa angústia do dia a dia, que é a saúde mental, como disse a moradora, que deu a cara a tapa, desesperador. Uma criança passando de costas, a vida tentando acontecer, só que a gente está aqui trabalhando. Eles também trabalham, mas hoje eles não ganham dinheiro. Hoje eles não... Tá tudo fechado. Não tem... O ganha-pão deles não tem. Aí o protesto, mas não tem aula... Mas onde vai ter aula? Essa é a ponte... Ô, Jackson, parou aí. A ponte que eu falei que o Álvaro Malaquias construiu pro outro lado. Você mostrou com exclusividade. Pedro Mota, a própria. Parece... A própria ponte, cara, o SBT Rio, na boa. Jackson Silva, você mostrou isso uma vez com exclusividade. Agora ela tem uma roupagem, ela tem ferragem. Sim, Isabelle. Não é isso para conquistar o outro lado? É uma roupagem, tá? Para ligar uma comunidade à outra, tá? Aqui, por exemplo, 5 Bocas, que é a comunidade onde nós estamos, e atravessou a ponte, ali já é o Pica-Pau. Ou seja, ele muito bem articulado, mostra por gentileza da ponte, por gentileza Pedro Mota, para ligar uma comunidade à outra e dominar o território, Isabelle Benito. Olha só, a ponte que eu acabei de citar, tá aí o Jackson Silva, 5 Bocas com a Pica-Pau. A Pica-Pau não era. Aí a gente foi uma vez com a polícia, óbvio, mostrou a construção. Parecia uma construção e não era. O Jackson bancou e foi confirmado depois que era uma construção do TCP. Isso aí. Agora a gente vai voltar com o Jackson Silva para dar um panorama geral nesse momento ali, como está a situação no Complexo de Israel. Agora, Jackson, é com você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Bom, Isabelle, o clima aqui é de aparente tranquilidade. A operação policial ainda continua. Mostramos os dois lados, né? A importância dessa operação e o drama dos moradores. Agora, vamos fazer a prestação de serviço. Os moradores estão sem energia elétrica. Então, eles pedem para que a Light venha ao local e conserte os problemas que aconteceram aqui durante o tiroteio. 12 transformadores foram atingidos, portanto, grande parte aqui da comunidade está sem energia elétrica. E agora também com relação ao serviço público. Com segurança, então a prefeitura mandou equipes também para fechar barricadas e destruir seteiras também que estão em toda parte. Isabelle Benito. Ó, obrigada, Jackson. Chegou aqui, tá aí a imagem aqui, onde o Jackson tá. Chegou a nota aqui para mim, ó. A Light acaba de informar que o fornecimento de energia em trechos dos bairros de Parada de Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte, foi interrompido após a rede elétrica da concessionária ter sido atingida por diversos projéteis de armas de fogo durante hoje pela manhã. A energia foi restabelecida já em Vigário Geral, enquanto o fornecimento segue interrompido ainda em Parada de Lucas. Equipes técnicas, a gente mostrou ao vivo com o Fabiano, já estão mobilizadas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento o mais breve possível. No entanto, por questões de segurança, o acesso ao local só será feito, é o que eu falei aqui, quando a área estiver completamente estabilizada e liberada pelos órgãos competentes. Isso é óbvio, né? Como que vai botar o funcionário lá, tá? Então tá aí a informação que a Light acaba de trazer pra gente. A gente já viu alguns funcionários trabalhando onde o local é possível, não tem como em alguns momentos chegar em algumas localidades onde ainda não há estabilidade. Ó o dedinho do Jack, fala, Jack. Daniel. Isabelle, a luz acaba de chegar, prestação de serviço do SBT tá aí, Isabelle. Graças a Deus, a luz chegou, os moradores comemoraram e agradeceram o SBT. Isabelle Benito. A gente se sente tão mínimo que a gente pode fazer. Obrigada aí. Boa, Jackson aí. Obrigada pelas informações.